a corpo, né, que é muito importante. É isso daí. Trabalhar dentro da modalidade. Então eu tive que fazer vários cursos de especialização, né, dentro da modalidade. Tenho curso também no Comitê Olímpico Internacional, em parceria com a Confederação Brasileira de Boxe, o curso de Solidariedade Olímpica. Então a gente sempre procurou se especializar. E no início da minha trajetória como atleta, em 1990, eu disputei os Jogos Abertos do Interior pela cidade de Ribeirão Preto, né? Nós disputamos e infelizmente eu não tive sucesso naquela época, mas eu fiz grandes combates, né? Então, como atleta, eu acho que eu não fui a estrela que meu pai foi. Mas aí eu preferi optar pela carreira de professor e comecei a trajetória visando novos estudos, novos caminhos. E aí nós começamos a entender melhor como era a modalidade, as formas de você lapidar um boxeador. E graças a Deus, dos Jogos Abertos até nos Estados Unidos, em Phoenix, nós aprendemos muito. Nós trabalhamos em vários corners, trabalhamos com atletas de altíssima capacidade técnica, pessoas maravilhosas dentro e fora do ringue, que acabaram me ensinando muito. E graças a Deus eu posso dizer que eu conquistei quase tudo na minha carreira, né, como técnico. Acabou faltando um título mundial. Mas o que é gratificante é que nós estamos deixando um legado. Não só meu pai que deixou para mim, mas como eu estou deixando para os meus alunos, de que é importante que a educação física, o boxe, as artes marciais sejam praticadas na escola. Um lutador, um competidor não vai sair só da academia. A academia, ela lapida o indivíduo. É importante que a gente insira isso nas escolas, né, a nível escolar, que eu tenho certeza que o sucesso no aprendizado, né, inicial vai ser de suma importância para que essa pessoa possa amanhã ser um atleta. Então eu penso que nós devemos sempre enfatizar que não é só a educação física, principalmente todos os esportes como é bem disputado, a maioria das artes marciais devem estar introduzidas na vida escolar. Pessoal, eu queria aproveitar um momento para dizer a vocês que nós temos aqui aquele aviãozinho característico. Você coloca o seu dedo naquele aviãozinho ali e compartilha essa live com as pessoas que você achar que é importante estar escutando esse conteúdo, esse comentário. Porque, Bruno, que tipos de treinamento você aconselha para o iniciante, para aquela pessoa que está chegando ali naquela fase ali de 15, 16, 18 anos, e aí vai? Ô, Ricardo, você foi muito feliz quando você falou do xadrez, né? Até gostaria de te parabenizar pelo trabalho fascinante que você executa, pela valorização dessa modalidade, né? Que as pessoas agora estão entendendo da importância de estar na escola, nas principais competições, a nível de jogos regionais, jogos abertos. Então, assim, o trabalho que você faz é maravilhoso. E dentro dessa estratégia do jogo, eu aprendi com o tempo também que a nossa vida é uma estratégia diária, né, para ter sucesso. E dentro desses princípios, você imaginar que uma pessoa está entrando dentro da academia e vai começar as aulas, você tem que lembrar que você tem os peões que vão trabalhar ali no seu tabuleiro. E esse peão vai ter que atravessar todo o tabuleiro para ele se tornar uma pedra mais valiosa. Então é um trabalho árduo, um trabalho demorado, um trabalho de muita capacitação, né, do profissional que está executando esse treinamento para poder ensinar alguém que tenha vivenciado o ringue lá dentro, que tenha entrado dentro das quatro linhas, dentro das quatro cordas, né, que é o ringue. Às vezes eu me confundo muito do futebol, que a gente também fala um pouquinho de futebol. Mas é importante que tenha um trabalho de iniciação bem elaborado, bem prescrito, né? E ele não vai sair dando soco, ele não vai sair trocando pancada.
Na verdade, ele vai aprender os movimentos técnicos, aliado futuramente a uma preparação física. Que isso é de extrema necessidade que seja bem orientada por um profissional de educação física, né? Quando a gente fala em preparação física. Na área técnica, eu acho que é imprescindível que a pessoa tenha vivenciado o boxe, tenha a capacidade de ensinar como um técnico. Agora, quando a gente fala em preparação física, aí já fica ligado mais à nossa profissão, que é o profissional de educação física, que deve prescrever essas orientações. Mas, de uma certa forma, assim como o xadrez, é uma atividade que tem que ser passada gradativamente, tempo a tempo. Você não vai se tornar um excelente jogador de xadrez num primeiro momento. Você vai ter que elencar ações, pensar muito, ter a capacidade da paciência, de ter aquele aprendizado sem desprender a impaciência. Você vai ter que saber também perder um determinado movimento e criar um para você recuperar. Então, basicamente, a aula de iniciação é bem isso, né? É uma aula que você vai ter que situar. Eu vou aprender. E aí, lógico, se você tiver uma orientação capacitada e bem orientada, o sucesso é inevitável. Já levando para a sua área de atuação, a gente sabe que, além do boxe, você é professor universitário há muitos anos, com ampla experiência na docência. E o que você acaba passando para esse pessoal de graduação, para esses docentes, é a questão do trabalho vindouro para esse nicho? Olha, Ricardo, nós estamos dentro do mundo acadêmico há mais de 23 anos, né, como professor de algumas cadeiras de disciplinas na universidade, e a gente sempre preza pela capacitação. Um profissional de educação física, a gente tem que lembrar que ele é muito parecido com a área médica. E meu sonho é que um dia nós tenhamos uma lei, né, nem que for estadual, que para ser secretário de esporte tem que ser profissional de educação física. É secretário de esporte? Então tem que ser profissional de educação física. Mas esse profissional de educação física vai ter que ser um gestor público, que também tenha conhecimento que precisa de uma equipe para que trabalhe junto com ele. Então, basicamente, na faculdade, é isso que eu prezo e falo muito para os alunos. Pessoal, vocês precisam se especializarem. Não basta você chegar aqui e falar para mim que você é só técnico de um determinado desporto. Você precisa ter um conhecimento mais amplo. Então, a gente preza muito pela formação, uma formação complexa, daquilo na onde e o que ele quer atuar. Então, assim, é isso que eu falo desde os primeiros anos na faculdade. Pessoal, especialização nunca é demais. Dentro daquilo que você vai falar, vocês precisam ter essa especialização, porque senão amanhã eles vão perguntar para você, vocês dão aula do quê? Dou aula de tudo. Não, um profissional de educação física não sabe tudo, ele não manja. Né? A gente ouviu muito esse termo, e às vezes nos irrita. Eu manjo daquilo, eu manjo disso, e na verdade não é bem assim. A gente vai trabalhar com pessoas, né? Nós vamos ser transformadores de pessoas, né? Nós vamos lá estar ajudando as pessoas a entenderem o que é a profissão. Então é muito importante que toda pessoa entenda que é importante sempre se especializar, independente da área que ele executa, que ele trabalha. Porque a educação física é complexa, ela é cheia de disciplina, e na verdade o nosso trabalho também é muito complexo dentro daquilo que a gente faz. Então, assim, a gente preza muito, muito pela especialização, assim como é na área médica, né? Eu tenho médico cardiologista, eu tenho endócrino, e aí vai. Então, na nossa área, bem dessa forma, então, assim, é importante que as pessoas sempre entendam e tenham esse feeling ligado, para que não dispersem e se acomodem dentro do processo e acabam sendo engolidos aí pelo, sem dúvida nenhuma, furacão do mundo que passa a todo momento, visto as ferramentas que a gente tem hoje em dia.
Professor Bruno, eu vou colocar uma foto de fundo. Eu gostaria que comentasse essa foto. Bom, essa foto me traz uma lembrança maravilhosa, né? Esse homem que está segurando o cinturão no centro é o Miguel de Oliveira, campeão do mundo pelo Conselho Mundial de Boxe. Então, assim, foi um dos precursores do boxe na cidade de Ribeirão Preto, porque na época que meu pai inaugurou a academia, nós trouxemos ele tinha acabado aí a sua carreira como atleta profissional, e ele veio fazer uma exibição aqui em Ribeirão Preto, no Ipanema Clube. E naquela época, eu tenho a imagem na minha mente até hoje, o Ipanema Clube estava lotado, tinha gente uma do lado da outra, era uma coisa muito maravilhosa. Ainda você vai me dar a oportunidade de vir aqui conhecer a academia, tem as fotos que mostram isso. Então, assim, esse ser humano é uma pessoa ímpar, é um ícone da educação física, ele é formado em educação física. Hoje nós trabalhamos juntos na empresa Fitness Mais, que é uma empresa em São Paulo, que ministra cursos para profissionais de educação física e afins da modalidade, né? A gente capacita profissionais para ministrarem as aulas. E ao lado dele nós temos o Sidney da Rovere, que também é um ícone da educação física, foi campeão sul-americano, campeão brasileiro, e que está trabalhando conosco também, além de ser um fã em conteste da educação física, né? Um cara que se formou lá atrás, os dois lutaram na época, né? E não tinha essa história, não, não vou conseguir, não vai dar. Não, os caras treinavam, trabalhavam e estudavam. Para você ter ideia, o Miguel saía de Osasco e ia fazer educação física em Santo André. Então, assim, são pessoas do meu mais alto admiração, assim é pouco, vai, para falar dessas duas pessoas. São ícones da modalidade e que hoje desenvolvem um trabalho sensacional com a educação física brasileira. Gente, fantástico. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas aqui por fora, né? O pessoal está mandando aqui pelo YouTube. E dentre as perguntas, eu queria completar aqui. Professor Bruno, se uma pessoa quiser começar a fazer boxe em Ribeirão Preto, aonde ela procura? Olha, hoje nós temos várias academias em Ribeirão Preto com pessoas capacitadas para ministrarem a aula. São pessoas que fizeram cursos dentro da entidade, né, dos órgãos responsáveis pela modalidade, né, assim como nós. São pessoas que estão levando a modalidade, principalmente nos 4 cantos da cidade. Então, assim, o que você tem que ficar atento, né? São pessoas que realmente estão capacitadas, você está vendo lá o diploma na parede, ele realmente fez aquele curso, ele tem vontade de ensinar, ele tem história na modalidade. Essas são as pessoas que essas pessoas precisam procurar. Eu poderia fazer uma propaganda da minha imagem, da minha academia, mas não, eu não sou egoísta. Eu sou uma pessoa que eu quero que a modalidade cresça, principalmente aqui em Ribeirão Preto. Nós tivemos, graças a Deus, muito sucesso, principalmente a nível de jogos abertos, quando em 1992, com uma equipe extremamente estreante, de atletas que nunca tinham lutado, nós fomos vice-campeão por equipe, perdendo para grandes forças, como Guarujá, na época, Araçatuba e Santos, né? E em 93, devido ao trabalho de base que foi feito desde 1991, nós conquistamos o título por equipe dos Jogos Abertos pela nossa cidade. E foi um dos primeiros títulos marcantes na minha carreira como técnico, né? E eu falo isso de boca cheia, porque assim, tá muito difícil da gente ver isso, porque não tem a massificação nas escolas, não tem a massificação na periferia. Eu preciso dessa meninada lutando, treinando boxe na periferia. Nós precisamos buscar dentro dos bairros. E aí os centros, essas academias especializadas que existirem, fazer um intercâmbio para a gente ter uma seleção ribeirão-pretana de boxe. Esse é meu grande sonho. E eu tenho certeza que eu vou conseguir ainda fazer isso. Mas eu preciso que a prática comece na escola, né? Tem que acabar esse preconceito de que boxe é violento. Boxe não é violento, boxe é uma esgrima, né? Eu até brinco, né? Dê um direto no preconceito. Pratique boxe. Então, assim, a todo momento a gente precisa divulgar essa bandeira,
Porque material humano nós temos, mas infelizmente está escondido. E precisa de uma divulgação não só a nível de setor privado, mas como do setor público, para que tenha um incentivo maior e essas pessoas possam aparecer dentro do cenário. Professor Bruno, é o seguinte, eu ia te fazer a pergunta qual era seu sonho, e aí você me confidencializou agora sobre essa situação de ter o boxe nas escolas. Eu acredito que, de uma maneira geral, as pessoas precisam estar sabendo, né, que existe realmente a modalidade. A questão do preconceito é muito como você comer uma fruta, um legume. É como você pode dizer que você não gosta se você não experimentou. É bem por aí mesmo. Eu acho que a gente precisa estar sempre atento a essas situações e a população, de uma maneira geral, entender isso. Eu queria te fazer uma pergunta, e eu vou te apertar agora, hein? O que te inspira? O que me inspira? Na verdade, a inspiração ela já vem de dentro, né? Isso é um dom de Deus. Eu acho que nos meus primeiros passos, quando eu entrei na faculdade, eu pensei, não, meu Deus, obrigado por eu estar aqui. Eu sou um ser privilegiado. Graças a Deus eu tive a força dos meus pais, que sempre me ajudaram, me apoiaram. Então era um cara que estava sempre fazendo muito curso, sempre fiz bastante cursos de especialização, sempre procurei estudar muito dentro da minha profissão. E a inspiração é que nós somos pessoas responsáveis, né? Na capacitação de uma aula, que realmente tem que ser uma aula bem feita. Você não pode trazer malefício a uma pessoa, né? Então as pessoas têm que ter esse conhecimento, têm que ter esse pensamento. E a inspiração não é só de fazer um campeão. A inspiração é de você deitar, pôr a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, hoje eu fiz uma aula maravilhosa, acima da média do que eu imaginei. Eu prescrevi ela dormindo, eu li ela acordado e eu realizei com o meu aluno de uma forma fascinante, sem qualquer tipo de agressão a esse indivíduo. Então aí é aquela realização, aquela sensação de missão dada, missão cumprida. Me sinto um cidadão e um soldado da educação física, pronto sempre para ajudar o próximo e, lógico, transformar pessoas, né? Recuperar pessoas. Isso acontece muito quando o esporte é marginalizado. Nós já acontecemos vários casos, nós tivemos vivenciando, que você recupera o indivíduo. Então, assim, é gratificante demais, não tem o que você imaginar, não tem o que você pensar ou colocar palavras para dizer assim, qual que é a inspiração. É fascinante, é inúmera, é demais. Ser professor, eu brinco que não é para qualquer um, não. Você tem que amar muito aquilo que você faz. Eu amo a minha profissão. Maravilha. Agora, falando tecnicamente, né? Vamos pensar então aí já dentro do ringue agora. Vamos imaginar que vai ter um round, né? Para você fazer um round de luta, seja ela profissional ou amadora, quanto você precisa se preparar, movimentação de pernas, o que isso influencia na parte fisiológica, essa movimentação, essa preparação, toda a parte de alimentação. Eu gostaria que você colocasse para você fazer um round de luta. Quão duro é fazer? Olha, Ricardo, quando você está bem preparado, né, você não vai sentir uma dificuldade, você vai sentir uma realização. Tudo aquilo que é bem treinado, né, dentro de um processo de adaptação à pré-luta, que a gente brinca que é o camp, né, nós temos assim que trabalhar a nutrição do atleta, nós temos que trabalhar com a parte psicológica desse atleta. Então é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com o indivíduo. Na verdade, não vou ser só eu técnico, né? Então são pessoas de altíssimo conhecimento que vai deixar esse atleta próximo do seu ápice maior, para que ele possa chegar naquela competição
e ter o sucesso que ele merece, porque ele treinou muito aquilo. E um round de luta não significa que, de repente, ele não está bem. De repente, acontecem situações adversas, como o boxe é um esporte muito de surpresa, né? Pega um golpe, você sente, e aí você tem que resolver de outra forma. Então, assim, são situações que só o momento vai nos trazer. Mas, dentro de uma preparação específica da modalidade, eu preciso ter um trabalho voltado para uma equipe multidisciplinar, onde eu trabalho com nutricionista, onde eu trabalho com auxiliar técnico, onde eu trabalho com o meu massagista, que recupera esse atleta. Para você ter uma ideia, em jogos abertos, eles lutam todo dia. Imagina como é isso. É desgastante. A gente sabe que é uma competição muito difícil, são os melhores atletas do país em jogos abertos. E aí você se depara com atletas que estão extremamente treinados, né? Que vêm de competições internacionais, como são alguns atletas que aparecem da seleção olímpica, e aí você começa a entender a importância de uma preparação com uma equipe multidisciplinar e de um treinamento árduo, que não é fácil treinar boxe. Treinar boxe é muito difícil, é um treino que você vai ter que deixar de ser boêmio, você vai se abdicar de muita coisa para você se tornar um atleta, um lutador, né, que a gente fala de boxe. É um esporte que a gente merecia uma valorização muito maior, que as pessoas tivessem uma visão diferente e os nossos governantes também tivessem um carinho mais especial. Recentemente nós tivemos o Patrick Teixeira, que eu te mandei a foto aí também, orientado pelo meu amigo Edson Pedro Nascimento, que também é profissional registrado no Conselho Regional de Educação Física. Eles fizeram um feito inédito, né? Foram lá dentro dos Estados Unidos e ganharam uma luta de boxe, sendo campeão do mundo, né? Desculpa, eu falei feito inédito, não. Uma façanha inédita naquela cidade, né? De um brasileiro. E ninguém fala, ninguém divulga, né? São pessoas do alto nível do boxe. E infelizmente são esquecidos, né? Acontece a façanha, todo mundo bate palma, né? Nós fizemos uma divulgação com eles na Assembleia Legislativa, levamos aí essa foto maravilhosa, essa foto aí tem que ficar guardada aí por muitos anos, porque esses 4, né, o Xuxa que está aí do meu lado, o Patrick Teixeira que conseguiu essa façanha maravilhosa para o nosso boxe mundial, o filho do Xuxa, o Patrick Nascimento, que é o manager da equipe, é uma pessoa que fala inglês fluentemente, também o boxe você não ganha só em cima do ringue, você precisa ter alguém trabalhando nos bastidores, e esse menino é o nosso Don King brasileiro, e o Davi, que também foi um atleta profissional, que foi um grande boxeador, que aparecia muito bem no corner, auxiliando, no trabalho de campo com o Patrick, e o sucesso veio. Então, assim, é um trabalho muito árduo, a gente não define apenas num round. E o que a gente pede? Uma valorização da modalidade, uma valorização para esses indivíduos. Eu fiz um apelo recentemente a algumas pessoas e nós não conseguimos levar esse menino para conhecer o Bolsonaro, ele só queria mostrar o cinturão para o Bolsonaro. Né? É o presidente da República, eu não estou fazendo campanha aqui. Eu estou falando que é o homem máximo do nosso país. Pô, eu queria ir lá mostrar o meu cinturão, mostrar que eu sou um brasileiro, que eu conquistei. E eu não consigo, né? A gente não consegue chegar. Porque assim, pô, é um boxe, é um boxer. Ah, depois passa outro, vem outro, né? Assim como passou Rose Volante, que também foi campeã mundial, e que para mim é uma eterna campeã mundial. Não existe ex quando você se torna campeão do mundo. Para mim, você é sempre eterno. Né? Miguel de Oliveira, Éder Joffre, que foi o pioneiro das conquistas, a Celino Popó Freitas, o Valdemir Pereira Sertão, que eu tive o prazer de trabalhar com ele e atuar numa luta dele como técnico nos Estados Unidos. Também eu agradeço ao Servilho de Oliveira, que na época era o empresário, e o seu filho Pitu, que trabalharam comigo na época. Mas assim, tudo foi passando e as pessoas não valorizam esses profissionais que realmente são o punho de aço do boxe brasileiro.
né? São punhos de aço. São pessoas que não medem esforços para chegar onde chegam. E na maioria das vezes não tem valorização da modalidade. Então esse é meu apelo, um apelo constante. O boxe precisa ser valorizado, o boxe precisa ser praticado. O boxe tem que ser praticado nas escolas. E com certeza lapidado nas academias. Só assim nós vamos ter mais Patricks, mais Sertão, mais Rose, né? Então todos aqueles que chegaram mostraram que foram perseverantes, que acreditavam, olha, eu vou chegar. E eu sei como esse menino falou, como essa equipe trabalhou para isso. Eu tenho uma foto com eles em 2015, e a gente brincando num ginásio em Santos, e todos eles falavam assim, não, nós vamos chegar, nós estamos fazendo o caminho certo, nós estamos trabalhando corretamente. Eu falei, lógico que vocês vão chegar. Vocês trabalham com humildade, vocês não pisam em ninguém, e é isso que a modalidade preza. E com certeza o sucesso foi inevitável. Eu penso que mais pessoas têm que fazer como nós estamos fazendo. Eu comecei a fazer essas lives na hora que começamos a quarentena e eu falei, poxa, como a gente poderia ser útil para a população, para as pessoas. E aí eu pensei, poxa, vamos contar a história de esporte, vamos contar a história de profissionais que fazem a diferença. E aí estamos aqui hoje contando a história de Bruno Galati, contando a história do boxe nacional de uma maneira geral. Imagine a doação, o amor que essas pessoas têm para a modalidade, para o esporte de uma maneira geral. Bruno, você está de parabéns de tudo que você tem colocado, as palavras muito, muito bem colocadas para a gente de uma forma bastante didática, inclusive. E isso, acredito que esse sonho tem que seguir em diante mesmo, não pode desistir de maneira nenhuma. Eu queria que você pensasse agora uma frase de impacto para a gente guardar essa frase. E Bruno Galati disse... Na verdade, está no meu celular, você já deve ter visto, né? Faça da luta sua vitória. Sempre brinco com meus atletas naquele momento que a gente tem que ir para resolver a luta mesmo, vai começar o primeiro round. Nós estamos saindo do vestiário e depois de uma conversa bem rápida, porque não dá para você falar tudo no dia da luta, você acaba confundindo o seu boxeador, mas a gente procura deixar ele tranquilo, pensativo naquilo que vai fazer, de acordo com as estratégias, né, de acordo com o nosso xadrez que nós executamos durante todo o camp. E aí a última fala minha é essa mesmo, que eu cumprimento sempre, porque assim, tanto meus boxeadores como minhas boxeadoras são parecidos. Na verdade, assim, a gente acaba criando um carinho diferente, né? E se ele perder, eu perco também. E eu não gosto de brincar nem de bolinha de gude para perder, eu gosto de ganhar. Eu sou muito competitivo, mas eu sei perder também para quem é melhor do que eu. E mesmo assim, naquele momento que você tem que elucidar, deixar ele tranquilo e focado, eu brinco e falo assim, ó, não esquece da minha frase, né? Faça da luta a sua vitória. A Fabiola, né? São atletas que representam a cidade. Recentemente, a Ana Lúcia, que foi campeã dos Jogos Abertos agora, esse ano passado, que é atleta do meu amigo Bruno Souza, né, que também está fazendo um trabalho excelente na Nobre Arte. Então, assim, são pessoas que, ao mesmo tempo, eram desacreditadas, porque são mulheres, não podem fazer boxe, e hoje estão mostrando resultados. Então, o boxe está aí para ser bem praticado. Dentro de uma regra feminina, ele não vai trazer nenhum malefício à pessoa. Muito pelo contrário, né? Tem muitos casos de mulheres obesas que começam a praticar o boxe e com o tempo ela vira lutadora, né? Pessoas que estavam acima do peso e, não, eu comecei agora, eu gostei, eu vou começar a lutar. Então, assim, eu penso que é outra ferramenta esportiva que está crescendo muito, principalmente no nosso país, e que eu tenho certeza que agora o boxe feminino chegou e ficou. Agora o crescimento é favorável demais a nível não só da nossa região, né? Mas principalmente agora na nossa cidade, porque nós temos uma recém-campeã nas categorias de base, e aí está mostrando, olha, só falta praticar mais,
que com certeza nós vamos ter também mais mulheres campeãs de jogos abertos. Treinando e morando no ouvido, tem outros que não gostam, que gostam de estar aberto. Então você deixa isso mais à vontade para o atleta escolher. E aqui já, pessoal, já partindo para as últimas perguntas, daqui a pouquinho. A nível de bolsa é mentira, né? O boxe profissional americano paga muito bem. Então, assim, nada afetou o boxe nesse sentido. E nas últimas apresentações a gente tem hoje o Canelo ganhando bolsas maravilhosas. Há um passado bem próximo nós tivemos o Mayweather também ganhando bolsas maravilhosas. Então, assim, cada época tem o seu boxeador. E com certeza, assim, o boxe sempre vai ter um boxeador na ascensão que possa elencar muito marketing, muita propaganda, muito direito de imagem, patrocínio, enfim. O boxe é um esporte contagiante e o americano gosta desse esporte. É um dos esportes principais dentro dos Estados Unidos. Então, assim, vão acontecer várias situações, várias lutas, principalmente lutas importantes, lutas onde o duelo é muito ali próximo, acirrado, e eu tenho certeza que as bolsas sempre vão ser milionárias. O seu top 3? Mundo. Meu top 3? Puxa, Sugar Ray Leonard. Seria o meu top 3, Sugar Ray Leonard. Top 2? Júlio César Chaves. Top mexicano. 1? Top 1, Roberto Mano de Pedra Duran. Eu fui até o Panamá para tentar tirar uma foto com o homem e não consegui tirar. Mas é meu amigo. Roberto Mano de Pedra Duran. Gente, nós estamos agora entrando para as considerações finais. Faltaram algumas perguntas, como a gente já havia conversado. Nós temos aqui a grande honra de ter conversado aqui com o mestre Bruno Alessandro Alves Galati, especialista em boxe, uma pessoa fantástica, defende a classe de profissionais de educação física de uma forma brilhante. Nós precisamos, professor, de profissionais como você, aí militando na área para a valorização da nossa área. Realmente, queria dizer para você muito obrigado pelo tempo que você despendeu aqui para a gente. Muito obrigado, e nós gostaríamos das suas considerações finais. Bom, Ricardo, primeiro que você não precisa me agradecer. Eu acho que eu tenho que te agradecer. Como te disse, num momento como esse, a nossa obrigação é a confraternização, a valorização desse corpo a corpo, dessa troca de conhecimento. E eu jamais vou esquecer uma frase que eu vi na FAB: o voo do homem é sustentado pela força dos seus conhecimentos. Então a gente também não pode ser egoísta e não querer passar. Nós temos que ensinar o máximo, porque eu ensinando eu aprendo muito. A todo dia eu aprendo com um aluno. Independente de que eu tenha uma especialização ou não, ou que ele não tenha, o nosso desejo é sempre a valorização do ensino. O ensino, ele nunca é bastante, ele é infinito. Então, assim, agradeço você nesse momento, de coração, sou seu fã, acompanho o seu trabalho, você é uma pessoa que faz a diferença na nossa profissão, né? Eu estou afastado do Conselho de Educação Física como conselheiro, mas eu procuro valorizar os nossos profissionais, principalmente da nossa região, e você é um desses que eu abro a boca e falo muito bem, pelo trabalho que você faz não só no xadrez, que você veio do judô, né? Você pensa que eu não te conheço, mas eu não te conheço de contato, né? De estar em casa, mas eu te conheço porque você é uma pessoa que faz diferente, que faz a diferença. E esse é o slogan da nossa profissão. A nossa profissão precisa de seres assim, seres como você que está nos ouvindo hoje e que está torcendo para que a educação física seja valorizada. Tivemos recentemente agora, né, esse estado de calamidade,
e as pessoas perguntando, mas eu vou ser obrigado a me cadastrar, eu tenho que cadastrar no Ministério da Saúde, o que vai acontecer? Porque eu não quero, porque eu não quero. O que acontece? Nós vamos ter que só nos capacitarmos. Essa é a grande, esse é o feeling, né? Essa é a carta que está na minha manga. Eu, por exemplo, na minha história da educação física, quando eu iniciei a faculdade, eu ouvia muito pouco falar em medidas e avaliação. Hoje, graças a Deus, eu sou professor da faculdade nessa disciplina, e naquela época você não tinha um compasso de dobras que você tem hoje, que é digital, né? É calibrável. E agora? Eu não vou querer, eu não quero, não, o profissional tem que pensar, não, eu quero mais, eu vou me capacitar, eu vou lá me cadastrar, porque assim, eu não vou ser obrigado a trabalhar, mas eu sou obrigado sim a ter um conhecimento maior no que eu faço. E dentro da